Fala, pensadores da nova era, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui aos nossos assuntos científicos, filosóficos e espirituais. E hoje eu trouxe aqui para nós um assunto que é muito importante para várias pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Porque ao mesmo tempo que hoje nós já temos várias vertentes da medicina, da psicologia, para explicar essas situações, para ajudar a combater essas situações, numa visão mais holística, ainda faltam alguns passos para a gente ter mais clareza de alguns gatilhos que podem dar esses distúrbios nas pessoas que têm essas questões, tá? Que muitas vezes esse distúrbio está relacionado com a mediunidade que as pessoas têm descontrolada e as sensações extrafísicas que elas carregam dentro de si e que às vezes não têm consciência disso. Então, só para nós colocar aqui então o assunto, eu vou colocar, o meu foco não vai ser explicar o que é a síndrome do pânico, muito aprofundado, o que é a crise de ansiedade, o TOC, não vou entrar muito nisso porque isso já tem bastante assunto por aí. Então, com pessoas muito mais da área do que eu para estar falando sobre. Então aqui o nosso foco realmente é tentar trazer uma clareza e um autoconhecimento para a pessoa que tem isso, para ela tentar relacionar com essa visão espiritual da mediunidade, que ninguém está falando disso. E isso é um problema, porque no futuro eu acredito que a mediunidade vai ser algo estudado pelos cientistas. Tem que ser estudado, tem que ser algo aberto para o mundo. E hoje a gente negligencia muito essas coisas. Negligencia muito, tá? Então, mediunidade versus síndrome do pânico, vou botar um CDP, crise de ansiedade e TOC. Ó, pessoal, não que essas coisas sejam iguais, porque não são diferentes. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. A síndrome do pânico, ela é algo mais abrupto, ela é algo mais, sei lá, te dá aquela sensação do nada, tu tá numa boa e do nada vem um pânico, vem uma sensação de morte, uma sensação de perder o controle dos sentidos, de mal-estar, que ela é muito rápida e ao mesmo tempo mais agressiva, digamos, pro teu fisiológico. Tá? Já a crise de ansiedade, que às vezes a galera confunde síndrome do pânico e crise de ansiedade. Já as crises de ansiedade é algo já mais a longo prazo e não tão abrupto. É como se a pessoa fosse ansiosa e ao longo do tempo ali, daqui a pouco, se ela entrar num loop de pensamentos, de projeções do futuro, de preocupações, ela vai alimentando e aquela sensação dentro dela vai piorando, causando ataque cardíaco também, causando até aquela sensação de tu não estar na realidade. Você já sentiu isso aí já? Tipo, tu tá ansioso assim, parece que tu tá meio, umas coisas meio... Isso às vezes é o teu organismo que tá muito ansioso. Que tem a ver também com a fisiologia, adrenalina, os hormônios de adrenalina, cortisol, coisas que eu não vou estar entrando muito aqui, porque não é o nosso foco, tá? Mas via das dúvidas, isso, síndrome do pânico, crise da ansiedade, por mais que elas sejam diferentes, elas têm muita relação. Porque normalmente a pessoa que já tem essa síndrome do pânico, ela normalmente é ansiosa. Essas coisas estão ligadas. E a síndrome do pânico é uma questão mais traumática. Por exemplo, o cara tá lá pegando um trem e daqui a pouco ele tá no trem e dá um ataque nele de nervosismo, nunca tinha passado por uma situação assim, daí acha que vai morrer, se sente engasgado, se sente em conflito ali, com medo, sabe? Daqui a pouco aquilo ali traumatiza ele, daqui a pouco passa, mas aquela situação, os neurônios dele, tudo aquilo ali captou daquela forma e ele sentiu aquele medo, e quando ele revive situações que estimulam ele aquilo, ou ele relembra daquilo com muita repercussão novamente,
ele começa a alimentar e nutrir um loop de pensamento relacionado com aquele trauma da síndrome do pânico e, consequentemente, começa a ter cada vez mais síndrome do pânico e se tornar, ter esse problema psicológico dentro de si. E aí, isso aí também já tem a ver com o toque, talvez, que daí já é aquele transtorno que a pessoa começa a entrar numas noias que ela não quer entrar naquelas noias. Por exemplo, ela acha, tipo, a gente tem uma fruta aqui, eu tenho que lavar essa fruta porque tem bactérias e isso pode me fazer mal. Tá, isso é lógico, isso é razoável. Mas daqui a pouco ela lava a fruta e ela acha que aquela fruta não tá boa ainda. Que aquela fruta tem que, sei lá, passar detergente na fruta. Pegar esponja e passar detergente. Daqui a pouco ela lavou, ela ainda acha que não. Daqui a pouco ela quer pegar Alvex para limpar mais, para poder comer, porque ela acha que vai ter uma bactéria ali que vai fazer mal para ela. E ela começa a entrar numas noias que já nem tem mais lógica por causa dessa compulsividade obsessiva desse transtorno. Então, isso pode ser para várias coisas. A pessoa vai entrar no elevador, olha o elevador e, sei lá, antes de entrar já vem um pensamento nela e ela acha que aquilo ali vai cair o elevador. E ela não entra. Aí outro dia, ela vai ver um outro elevador e ela também acha isso. E daqui a pouco ela fica com muito medo de elevador. Então, são pensamentos que começam a vir a todo momento com determinadas situações, sobre determinadas coisas, e aquilo ali começa a perder o controle de ti. Aí tu começa a criar estratégias para fugir, por causa que é um medo também, né? Isso tudo é causado medo. Medo é o medo reinando na sociedade. É o medo reinando na sociedade. A gente estava vendo ali os dados, né, Vinícius? Pessoas que têm ansiedade, questão de 5% da população, 10% da população brasileira sofre de ansiedade. E de 1 a cada 3 pessoas que nós conhecemos e nós mesmos tem ansiedade ou já teve ansiedade, já sentiu os sintomas, ou vai ter. Então, isso abrange muitas pessoas. O Brasil é o país com o maior índice de ansiedade no mundo, de pessoas, população. 19 milhões de pessoas. Síndrome do pânico é meio que a metade disso, né, galera? Porque tudo como eu disse, é uma reação em cadeia. Uma coisa chama a outra, e tudo baseado no medo. Porque a sensação desses mesmos transtornos são sensações de luta ou fuga. De luta ou fuga, que a gente vai estudar lá na fisiologia. Quando a gente vai estudar lá os hormônios, as glândulas suprarrenais, o tálamo, as regiões que nos despertam aquela sensação de luta ou fuga. Ou tu luta por causa do medo. O que é o medo? A gente tá vivendo alguma coisa nessa realidade. Daqui a pouco tu vai atravessar a rua, vem um carro adoidarado, perdido muito rápido. O que te dá? O que o teu cérebro é treinado para te proteger? É tu ficar alerta, é a tua respiração aumentar, é os teus batimentos ficarem um pouco mais acelerados, tu ficar mais ligado pro teu bem. Então, a ansiedade não é uma coisa só ruim. E ao mesmo tempo aquele carro vir e tu te proteger, tu fugir, tu lutar contra o agressor. Imagina na selva, né? Vem um leão ali, tu tem que te proteger do leão. Tu tem que ter mecanismos fisiológicos para lidar com isso e não ser comido ou não ser atropelado. Então essas coisas são através do medo. Mas no nosso fisiológico, o medo é uma coisa profisiológico, de proteção. E até aí beleza, de sobrevivência. O problema é quando a gente vive numa sociedade que implanta o medo na gente, nas notícias, na televisão, nas informações, a própria sociedade, sabe? Às vezes as pessoas têm tantos monstros na sua cabeça, muito mais que realmente existem lá fora, e vivem numa vibração do medo. E aí a tendência delas de serem pessoas mais preocupadas, mais ansiosas, mais transtornadas psicologicamente são muito maiores. Então, a lógica é a gente vibrar mais no amor, na espiritualidade, tudo aquilo que eu já venho falando aqui, tá? Mas só um compilado sobre esses 3 pontos, que na minha opinião eles têm totalmente relação, por mais que sejam coisas diferentes, tá? E o meu principal objetivo com vocês é
mostrar pra vocês mediunidade. Meu Deus, velho. Por que tu não me disse, Vinícius? Imagina a galera que viu e escrevi mediunidade. Assim, nossa senhora, velho. É que assim, eu tenho um problema, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo, agora eu tô conversando, escrever e tal, não é o flow. Então fiquem tranquilos, tá? Mas ali, ó, mediunidade, bem tranquilo, tá? Mediunidade descontrolada. Por que descontrolada? E por que tem relação com essas coisas? O que é mediunidade? Todos nós temos mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Se a gente lembrar no nosso passado histórico, eu vou te dar o feeling da coisa para tu entender onde é que eu quero chegar, juntando esses termos para tua vida, tá? Antigamente, existia muitos casos na nossa história de pessoas que eram internadas em manicômios, de pessoas que eram taxadas como loucas, malucas, por escutarem vozes, verem coisas, verem pessoas que não existem, terem ideias, viagens que não sabia se explicar e que o povo, os cidadãos das épocas do passado não entendiam e taxavam essas pessoas como loucas. E muitas vezes era apenas a própria mediunidade daquelas pessoas. Vocês imaginam se Chico Xavier, o grande médium espírita daqui, tivesse nascido, sei lá, 500 anos atrás, 700, na época da Inquisição, da Igreja Católica, do poder máximo da Igreja, né? Onde não tinha nem medicina direito. Imagina tu falar que tu escutava vozes, que tu via seres. Tu ia ser internado, camisa de força, passado por vários maus bocados. E isso não mudou na nossa sociedade, apenas está vestindo uma outra roupagem. Porque o grupo de pessoas que tem mediunidade para ver espírito, escutar e tal, ter esse tipo de mediunidade, não são em massa, são pessoas específicas. Pessoas que já vêm com esses propósitos e tal, mas não é para atingir multidões no sentido de várias pessoas terem esse dom. Tem várias, óbvio, mas não em massa. Porém, mediunidades intuitivas, sensórias, sabe? Isso tem em massa. Isso é em massa. Entende? E aí que entra a diferença de como a gente olhava para esse tipo de mediunidade e taxava aquela galera antiga como louca e mandava internar. E hoje a gente não interna. Sabe o que a gente faz? A gente dá remédio. Porque a gente olha pessoas que às vezes têm mediunidade descontroladas e, na realidade, essa mediunidade descontrolada está despertando gatilhos para que essas pessoas tenham síndrome do pânico, crise de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. Tá entendendo? E aí a pessoa já não carrega muita espiritualidade, já não entende de muita coisa e tal, já fica em pânico, já tá numa situação delicada ali, né? E ela vai buscar o quê? O primeiro auxílio, e tem que buscar, porque ela vai ter que buscar ajuda psicológica, psiquiatra, tem sim para botar as coisas no lugar, tem, a gente não tá descartando isso, porém o que a gente reforça não é o descarte disso, mas sim o acréscimo, a visão mais olo da coisa, total, né? Olo é total, a visão mais olo da coisa, relacionado também que isso pode ser a sua mediunidade descontrolada. Porque sim, acontece um problema fisiológico, acontece ali, tu tá lá no trem, como a gente tinha falado antes, e te dá um negócio, tá, vai morrer. Mas, às vezes, o que deu o gatilho ali? Imagina se essa pessoa tem uma mediunidade, uma sensação, e daqui a pouco ela captou uma energia, as energias de um trem cheio de gente pesada, ansiosa, deprimida pelas suas vidas infelizes, e daqui a pouco ela tá lá pesada lá, não sabe por quê, e captou aquela energia e deu o gatilho já com a sua própria brecha, porque a gente também não descarta que a pessoa que está sentindo isso não tenha que lidar consigo. A culpa é da mediunidade, então. Não, não é isso. A culpa é da própria pessoa que está precisando se equilibrar e também aprender a lidar com a sua mediunidade consequentemente, tá? Então, não é esse ponto. Então, a pessoa tá lá
sente essas coisas, ou então chega um espírito no trem lá. Eu tô falando do trem, mas pode ser em qualquer lugar, cara. Pode ser no banco, pode ser na rua, pode ser em vários lugares. Tá? Porque o nosso mundo ele tem vários espíritos precisando de ajuda. Que desencarnaram e nem souberam ainda que desencarnaram. Ou espíritos que estão zanzando por aí. Imagina agora que não tem mais as baladas, por causa da pandemia, coronavírus. Vários obsessores que antes se alimentavam, se nutriam de certas energias, agora não podem mais. Ou pessoas tentando se comunicar com seus familiares urgentemente, que desencarnaram e estão perdidas, e querem comunicação, estão ansiosas por isso, estão em pânico por isso, em pânico com a sua morte, estão com um transtorno, com uma compulsividade de resolver certas coisas. Tu imagina uma pessoa médium, que não sabe que é médium intuitivo, não estou falando de ver espírito apenas. Que a gente tem que entender que mediunidade é além de ver espírito, escutar, falar com o mentor, não. É além, ela é sensória. E isso é para a grande maioria. Então tu imagina essa pessoa que tem essa sensação e tal, é intuitiva, nem sabe disso, tá vivendo aí o mundão, daqui a pouco cola o eixozinho na volta dela lá pra pedir ajuda. Só que ele tá todo bagunçado, tá todo desequilibrado, tá todo transtornado, porque espírito é que nem gente. E aí se cola ali na pessoa, a pessoa tá ali do nada, toma um choque, assim, e não sabe o que é, daí daqui a pouco já acha que vai morrer, já, meu Deus, eu tô mal, é o meu coração, é não sei o que, já cria o trauma psicológico sobre aquilo. Ou se ela tem transtorno, ou daqui a pouco ela entra numa noia do toque e também não entende por que aquilo ali fixa na cabeça dela. E é mediunidade que aflorou o negócio, ela tá bem. Tanto que se a gente conversar com médicos, psicólogos e tal, que recebem pessoas que sofrem com essas questões, fisiologicamente, assim, o organismo dela tá bom. É psicológico a raiz do problema. Não é o coração dela que tá mal, ou o sangue dela, ou a pressão, ou os hormônios que não tem, ou a genética. Não, é a psicologia dela que está desestruturada mentalmente. Que desestruturou mentalmente. E que ela foi alimentando isso ao longo do tempo. Sabe? Porque tu vai entrando num loop, tu traumatiza, daí traumatiza de novo, daqui a pouco tu vai entrando numas noias, e tu nem sabe que daqui a pouco foi uma questão de mediunidade que te descontrolou. Isso é bacana por quê? Porque quando tu vai lá fazer um exame, a maioria dos médicos vão dizer, não, essas pessoas estão tudo bem, tá tudo ok contigo, mas tu tem uma questão psicológica, então vamos fazer uma psicologia, vamos no psicólogo, fazer a psicologia cognitiva comportamental, vamos te dar um remedinho aqui pra tu baixar um pouquinho, ficar mais calmo, mais levezinho, vamos tentando melhorar isso na própria psicologia, tirando lá do teu inconsciente todas essas tralhas aqui, das vivências que te levaram a ter isso. Tá? Porém, é muito importante que ela tenha consciência disso aqui também, ó. Tenha consciência disso aqui também. Porque se ela teve esse gatilho, se os mentores espirituais elas permitiram, é para ela se ligar que ela precisa desenvolver isso aqui também. Desenvolver. Ela precisa desenvolver isso ali também. Tem que ser desenvolvido. E para desenvolver isso, ao mesmo tempo, essa pessoa vai ter que lidar com essas causas aqui, achando um equilíbrio entre ela, fazendo exercício, cuidando da alimentação, essas coisas tudo influenciando, exercício, alimentação, indo no psicólogo, se tiver muito grave, tomando algum tipo de remédio, de medicação, mas entendendo que existe sim algo que pode estar influenciando. Por quê? Mesmo que não fosse a mediunidade descontrolada que tivesse afetado isso dela, foi só ela mesmo, também pode acontecer, não vamos descartar isso. O fato dela sempre estar transtornada, sempre tiver com síndrome nas vivências dela, com ansiedade e tudo mais, as chances dela atrair espíritos, energias relacionadas, energias relacionados com
relacionados com essas frequências são muito maiores. Aí tu começa a ver como essas coisas têm relação e como isso ainda tá muito... Ai, meu Deus, a canetinha, vamos... Confusão ainda em cima disso, muita confusão em cima disso. Como tem muita confusão em torno disso e a pessoa nem sonha, tá? Buscando esse equilíbrio aqui e tal, a pessoa vai... Porque daí a pergunta que fica assim, tá, Matheus, mas como que eu vou distinguir quando é a minha mediunidade, um espírito, uma energia, uma questão externa, e quando é eu mesmo entrando nas minhas noias? Ou quando é os dois, né? Ou quando é tudo ao mesmo tempo? Tu vai distinguir apenas quando tu entrar no equilíbrio. Não adianta tu tentar... Tu tá vivendo aqui a confusão disso tudo, tu fazer a própria leitura se isso é mediunidade, ter certeza se é ou não é. Tu ainda vai continuar em confusão. Tá entendendo? E não é esse o objetivo, tu não pode ficar em confusão. Então o que tu tem que fazer primeiro? Entrar no equilíbrio, meditação, porque se tá descontrolado o teu pensamento, é a tua mente. É a tua mente que tá aqui, ó, que saiu do eixo. Então agora tu tem que treinar ela para ir para o eixo. E enviar essas informações, a partir dos treinamentos conscientes, lá para o teu inconsciente, que é onde tá os maiores gatilhos por trás disso. Tá? Meditação, práticas com o corpo, o exercício mesmo, exercício físico e tal, vai te dar esse suporte também. Vários médicos vão dizer para fazer exercício, quem é ansioso e tal, liberar endorfina, né? Então, entrando nesse equilíbrio, fazendo uma boa meditação, mudando várias crenças, outra, tirando o teu medo. Primeiro, foi no médico, eles disseram que tá tudo bem. Cara, então tu não precisa mais ter o medo que vai morrer, ter o medo que agora vai cair o elevador e eu vou me despencar de 10 andares de altura. Não precisa, tu sabe que é tudo psicológico e que tá tudo certo. Isso já te dá uma certeza, já te dá uma força pra tu vencer o teu inconsciente e mudar essas informações lá de dentro de ti. Então não ter o medo. E ao mesmo tempo tu também não pode entrar num medo aqui de agora, tipo, ai meu Deus, é os espíritos. É os espíritos, cara, socorro. Aí, imagina, eu tô dizendo, é um assunto delicado. Não é pra entrar nisso porque tu também não tem certeza de nada. E tu ainda não tá em ponto, aqui quando tiver muito dessa vivência, de distinguir se é a mediunidade ou se não é. Talvez, se tu fizer um trabalho, eu faço trabalho de regressão e tal, contato com alguns mentores, uma canalização mais direta com a médium que trabalha comigo, ali a gente já vai ser assertivo, dizer, então, esse cara ele tem uma abertura mediúnica, e aí tu tem algumas confirmações. Isso facilita, tá? Nós temos as confirmações. Mas caso tu não tenha a oportunidade de ter uma ferramenta espiritual assertiva para descobrir isso, se é, se não é, confirmar certas coisas, tu entrando nesse equilíbrio, vai chegar um momento que tu já vai estar melhor, sabe? Que esses transtornos, que a tua ansiedade vai estar mais controlada, que tu vai só deixar a própria ansiedade que é normal de te acontecer e tudo mais. Os pânicos, uma hora passam depois de um tempo de investimento, de meditação, de... Então, vai chegar um ponto que tu vai estar mais leve e que quando tu entrar no trem, ou quando tu entrar nos lugares, ou quando tu entrar ou tu sentir uma presença, uma energia, tu vai ver que aquilo não é teu. Tu vai ter certeza, sabe? Tu tá bem ali. Eu, por exemplo, tive isso muito já. Se eu tô explicando sobre isso aqui, eu não tive transtorno e nem a crise de ansiedade bem leve, mas o síndrome do pânico, na época que eu entrei na faculdade, nossa, velho, brechas minhas. Mas tinha essa sensação mediúnica junto, somatizando tudo. E com o tempo dessa experiência, dessa confusão, uma hora passa. Se tu tiver força, garra, determinação para vencer isso, para mudar, porque se tem coisa errada aí é porque tu tem que botar outras coisas no lugar. Depois de um tempo, tu vai começar a fazer as tuas próprias análises e vai ver quando sente uma coisa assim, uma palpitação, um negócio ruim, engasgamento. Não, peraí.
coisa errada aqui. E tu mesmo vai começar a fazer a tua leitura sobre a tua mediunidade. Mas isso é um treminho de caminhada. Nunca confirmando 100% que é, né? Senão a gente já entra naquelas paranoias mediúnicas. Isso é um vídeo que eu vou fazer aqui pra galera também, que tem muito médium que tá viajando na batata. Tá viajando. Viajando, velho. E levando outros a viajarem junto consigo. Tá feia a coisa, pessoal. Tem assim, ó. É assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem muita confusão aí no ramo espiritual, com boas intenções, mas tem, tá? Até tinha uma frase, não lembro agora, que de boas intenções o inferno tá cheio. Então tem que ter cuidado quando a gente começa a trabalhar com mediunidade, com a nossa mediunidade, ou escutar alguns médios, a gente tem que estar esperto para não dar as viajadas, tá? Para ter certeza das coisas antes. Então, pessoal, o nosso mundo, ele precisa saber disso. Ele precisa. A gente que está indo para a nova era, a gente tem que ter consciência dessas coisas. Porque senão a pessoa passa a vida inteira aqui, ó, tá? Quando ela entra num equilíbrio, se conseguir, daqui a pouco a mediunidade dela tá aberta lá, dá um troço nela de novo, ah, meu Deus, eu tô doente de novo, meu Deus, psicólogo de novo, preciso de remédio. E não é isso mais, é isso. E a pessoa não sai daqui. A vida inteira tomando remédio. Tu imagina até a velhice dela. Como é que ela não vai estar no final? Isso tá cheio, velho. Por isso que assim, ó, e essa fase aqui a medicina faz. E a psicologia também. Equilíbrio. Ela chega aqui. Porém, a parte mediúnica tu vai buscar no centro espírita, não sei aonde, umbandista, casa universalista, fazendo yoga, tu mesmo aprendendo, internet, tu vai buscar isso, mas tendo consciência que isso existe. Que isso existe. E que tu também tem que fazer um desenvolvimento, um treinamento interior, baseado no teu autoconhecimento, para confirmar para ti mesmo as tuas sensações e caminhar pelo mundão top, que nem os X-Men, entendeu? Com a parte... Bah, essa foi péssima mesmo. Tá louco, corta. Não corta nada, corta. Com as tuas habilidades mais aguçadas e ao mesmo tempo no lugar. Sabendo realmente o que é o que, né? Pessoal, além disso, é bom lembrar também que mediunidade não é algo ruim, tá? Eu tô falando aqui da parte descontrolada, dos primeiros passos de pessoas com a sua mediunidade, que até afinar o instrumento vai um tempo, que é a própria experiência e prática da vivência da pessoa que vai levar isso a acontecer. Através desses problemas, desses desafios, né? Mas com as ferramentas certas, os lugares adequados, isso se alinha. E depois que se alinha, aí, é claro, tu não vai te conectar só com a parte ruim da coisa. Porque é bom lembrar que se tu tá te conectando com a parte ruim, é porque essa parte ruim tá dentro de ti, né? Essa parte ruim aqui tá dentro de ti. Agora, no momento que tu tiver, sei lá, numa conexão de amor, numa conexão de compreensão, de conexão espiritual, no momento que tu tiver numa conexão de propósito, de sinceridade, de vontade em ajudar, é óbvio que essa mediunidade não vai mais ficar recebendo isso, a não ser que os espíritos, as energias estão vindo porque esse é o teu propósito, lidar com espíritos dessas esferas, pode ser também, mas não é a maioria, são pessoas bem já preparadas já para isso, por mais que às vezes elas não acreditem muito nelas que sejam, mas elas são. E essa mediunidade, então, ela tem algo muito bom para tu lidar com espíritos muito evoluídos. Para tu, quando tiver mal, às vezes, receber uma energização boa de espíritos bons. Como quando tu tá muito mal e vem um amigo teu legal, energético, positivo, te falar coisas boas, que te bota para cima,
né? Ou tu tá mal, vai lá na igreja fazer uma oração e aquilo te bota pra cima, te bota em outro estado de espírito. Então, as energias, os espíritos positivos também existem. Eles vêm para nos auxiliar quando a gente tem isso aqui um pouco mais perceptivo, está também equilibrado e tem a capacidade de sentir e perceber essas coisas. E isso é o que muito mais é para acontecer. Porém, no mundo que a gente vive, a gente tem muito preconceito, né? As pessoas têm preconceito. A nossa ciência tá engatinhando, eu tava falando da ciência antes, ela tá engatinhando, velho. Nós estamos com isso aqui na nossa cara, velho. Que existe os espíritos. Os espíritos por aí já estão disseminando. Hoje em dia é bonito ser espírita. Hoje em dia é bonito ser espírita, velho. Quem diria? Há 20 anos atrás, tu era o demônio em pessoa. Olha onde nós estamos, cara. Os espíritas são apoiados pelos evangélicos. Que massa! Tá entendendo a doideira do negócio? Então, existe muito preconceito ainda, né? Mas isso vai sendo quebrado. Seja no amor, ou seja... Onde, Vinícius? Na dor. Aqui, ó. Aqui, ó. Por que a gente tem que passar por isso? Pra doer, pra nós buscar uma alternativa e entender dessas coisas maiores. Tá? Pessoal... O que eu queria complementar a isso, alguém ficou com alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Não, Gabriel, agora, gurizão, vamos. Tudo certo mesmo, entenderam? Deu para entender? Então, não se assustem com isso, apenas tenham consciência disso. Foquem na raiz do problema, a raiz é você, tá? Porque se tu estiver bem, isso aqui se alinha por si mesmo. A mediunidade não é algo que tipo, eu vou agora ficar meditando, forçando minha mediunidade e tal pra ela abrir. Não. A tua mediunidade ela vai vir através dos teus princípios, do que tu nutre na tua cabeça, do quanto tu aprende a lidar consigo, do quanto tu te autoconhece, do quanto tu cuida do teu corpo, tu cuida do teu organismo, dos teus pensamentos. Isso sim vai desenvolver isso aqui. E olha que engraçado, ao mesmo tempo vai desenvolver e botar isso aqui no lugar. Então a raiz sempre é tu. É tu. É tu. Os budistas, ninguém sofria com essas coisas aqui. Ninguém tinha mediunidade descontrolada. Ninguém falava de espírito lá nos budistas. E, pelo menos das classes mais que não tinham tanto acesso às verdades maiores. E os caras eram plenos. Por quê? Acordavam, meditavam, sol nascer, natureza, plantavam alimento, comiam aquela coisa cheio de chi, cheio de coisas boas, energias boas, tinha toda uma harmonia no local, no mosteiro. E ninguém tava sentindo essa porcaria toda aqui que nós vivemos na nossa sociedade, com toda a ciência, com toda a tecnologia, conforto e tudo mais, e agora a gente é os caras lá não tinham essas coisas não. Porque eles botavam o foco neles e eles se desenvolviam e, consequentemente, essas coisas não pegavam eles tanto, e quando pegavam era a parte boa da mediunidade. Era a parte, né, positiva, era a parte intuitiva, a parte conectiva. Entende? Então, pessoal, esse era o assunto que eu queria passar aqui para vocês hoje. Levem, mandem para pessoas o conteúdo que a gente disse aqui. Mandem pra galera, tá? Mandem, pessoal, mandem. Tem muita gente que tá precisando saber disso. Urgente, antes que seja tarde. Tarde de encher a cara de remédio, tá? E se perdendo de si mesmo, entrando em mais desequilíbrio, se perdendo na existência, perdendo a fé, sendo chacota de obsessor. Conheço. Chacota de obsessor. Nas mãos de obsessor. Tem medo. Quem tá muito perdidão e entra nesse loop, vira chacota de obsessor. Claro que isso também tem outros poréns por trás, tá? É outro assunto bem profundo por trás. Mas vira.
Porque a própria pessoa se coloca na situação e tem gente que se apega à vitimização e fica nela, velho, não quer largar. Então o mundo tem que chegar, essa informação tem que chegar nessas pessoas. É urgente esse assunto. Jovens, espíritos que vieram para cá com propósitos lindos, maravilhosos, para ajudar a humanidade, que não estão só sabendo lidar com essas questões, mas também não estão tendo os recursos para lidar com essas questões. Porque ninguém quer saber disso por causa dos julgamentos, da falta de conhecimento e sabedoria e técnicas e pessoas sérias para ajudar nisso. E a galera tá se perdendo, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer alguém, se vocês têm alguém que sofre de ansiedade, às vezes a própria ansiedade, pessoal, a crise aqui é de ansiedade, que não é tão grave quanto a síndrome do pânico, mas é grave, porque é aquela coisa de te deixar mal, sabe? De deixar um pouquinho angustiadinho ali e tal. Não é aquele baque de crise, mas é aquela coisa ruim que não te deixa pensar direito. Isso te atrapalha no teu dia a dia. E daqui a pouco abre as brechas para que o toque e a síndrome do pânico aconteçam. E que daqui a pouco disso se torne loops e loops e loops de medos, de traumas, de preocupações. E abre as brechas então para espíritos, energias fazerem o que quiser com essa pessoa. E daí para sair disso, cada vez se torna mais difícil. Uma coisa que já podia ter identificado a raiz desde cedo. Tá? Esse era o assunto. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo se isso fez sentido pra você, curte também se não fez, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muita paz e muita luz pra você e namastê.